Ô, rapaz, rapaga, dada a largada por uma semana que pode entrar para a história na macroeconomia, deve influenciar o S&P 500 e, com certeza, deve influenciar também, por tabela, as criptomoedas e a gente vai ver que já está até influenciando, né? Está até influenciando, a gente tem algumas altas aí, né? Se posicionando para fazer alguns movimentos que podem ser históricos, a gente vai ver isso daqui a pouco, depois da vinheta, então, claro, vai. Antes de qualquer coisa, pedindo para você dar seu like nesse vídeo. Se não der like, se inscreve no canal se está inscrito, verifique se as notificações caso você não tenha verificado ainda. Também cogite fazer parte do nosso grupo free. Caso você ainda não faça parte, o link está aqui embaixo na descrição /legenda do vídeo. Depende da rede social qual você assiste. YouTube, descrição. Instagram ou TikTok seria, no caso, a legenda. Também você cogite fazer parte do nosso grupo VIP. Para fazer parte do grupo VIP, entra no grupo free, chama a gente para fazer parte do grupo VIP. Lembrando, o grupo free, como o próprio nome diz, é gratuito. O grupo VIP não é gratuito. O grupo VIP você tem que pagar uma taxa de R$30 por mês e a gente passa a assinar isso com probabilidade de acerto muito alta, que aliás essa semana, como promete muito provavelmente a gente vai passar vários sinais aí ao longo da semana para você, beleza? E também uma outra coisa que eu gostaria de pedir é que você cogite hypar o nosso canal, já que tem essa opção de você hypar. Acho que você tem direito a hypar 3 vídeos por semana, coisa assim. Também é gratuito e ajuda bastante aí os canais que você hypa. E é uma probabilidade que você tem de alavancar canais aí com menos de 100 mil inscritos ou coisa do tipo. Isso ajuda bastante a gente a ser reconhecido pelo YouTube, já que o YouTube tá de sacanagem. O YouTube, ainda mais quando o assunto é criptomoeda, o YouTube corta o alcance. Aliás, eu falo sacanagem, mas assim, é o que eu falo, cara. O YouTube tá no direito de simplesmente não colaborar. Se é um assunto que não interessa para ele alavancar, é o direito dele, né? Mas mostra você que você tem interesse nesse tipo de assunto e fala, não, YouTube, a gente quer que você valorize esse tipo de conteúdo. Então, valoriza o rapaz dos trades, valoriza o Daniel. E é isso aí. Beleza? Enfim, falamos muito, a gente vai ver que, ó, é uma semana que vai prometer pra caramba, a gente vai passar dia por dia tudo que promete, tudo que pode acontecer na macroeconomia e porque isso pode alavancar o mercado de cripto. E, cara, uma semana pesada. Eu nunca vi uma semana com tantos índices importantes, um seguido do outro, tá? Tantos dados importantes a serem revelados, basicamente um seguido do outro. Você vai ver literalmente um seguido do outro, assim, vai ser estratosférico o negócio. E pode acabar colaborando para que altcoins batam, eu não diria topo histórico, mas assim, bom, topo anual, com certeza, né? Ethereum já tá ali, já tá lá no talo, né? Tá louco para romper a tampa da panela, né? Vamos ver a XRP também, como é que ela tá reagindo, né? Solana com cara de querer acordar, enfim, a gente vai ver. Vamos ver aqui. O Bitcoin tá ali, Bitcoin com chance de lateralizar, enfim, vamos ver. Ó, começando aqui. Então, segunda-feira vai ser um dia tranquilo, como sempre, né? Dificilmente segunda tem alguma coisa, mas terça já começa pesado aqui com confiança do consumidor, né? Se vir muito acima do esperado, é ruim porque espera-se que a inflação continue subindo e isso faz com que o Federal Reserve não baixe taxa de juros sob hipótese alguma, o que é ruim para a economia, tá? Ofertas de emprego de altos, mesma coisa, se vir acima do esperado, a tendência é que o mercado de emprego continua aquecido, aí vem o Jerome Powell com o discurso sempre, fala que o mercado de empregos continua alto e não pode baixar a taxa de juros, porque se fizer isso daí, a inflação não vai ser contida e blá blá blá. E aí a economia vai enfraquecer, né? Pelo menos o mercado de variáveis, no caso. Aí já na quarta-feira, cara, a gente vai ter variação de empregos privados ADP, também muito importante, tá?
Se vir muito acima do esperado, também é pesado, tá? Então a tendência é que mantenha a decisão de taxa de juros. E a gente vai ter o PIB trimestral, isso pela manhã. Isso pela manhã. Então, ó, até o momento, só isso daqui já bastaria para ser uma semana pesadíssima, tá? Ó, confiança do consumidor, empregos de altos, variação de empregos privados e PIB dos Estados Unidos. Só isso daí já seria para ser uma semana pesada. Mas à tarde, o que a gente vai ter? A gente vai ter só isso daqui. Se tivesse isolado isso daqui, ó, declaração do FONC, taxa-alvo de fundos, que a gente vai ter o Federal Reserve anunciando a nova taxa de alvos, que muito provavelmente vai ser mantido, vai ficar em 4,5%. Não vai ter redução de taxa de juros, tá? E coletiva de imprensa do FONC às 15h30 da quarta-feira, dia 30 de julho. Muito provavelmente o Jerome Powell vai falar aquele discurso de sempre, que o mercado de emprego continua resiliente, fica difícil baixar a taxa de juros por enquanto e blá blá blá, tá? Com base nisso, a gente vai calcular como serão os cortes de taxa de juros nas próximas reuniões e tudo mais, se vai ter mais cortes ou não e tudo mais. Mas ele deve dar pistas se a gente terá um corte de taxa de juros em setembro, ou vai deixar para outubro, novembro, enfim. E aí a gente vai ter uma noção de como vai ser, tá bom? Enfim, só essa quarta aqui é uma quarta pesadíssima, tá? Com PIB, ADP e quarta em taxa de juros. Aí, não bastasse só tudo isso, a gente vai ter na quinta-feira o núcleo de índice de preços, PCI, que é simplesmente o índice que compõe a inflação estadunidense que o Federal Reserve, o mesmo Federal Reserve presidido pelo Jerome Powell, tá? É o índice que o Federal Reserve mais fica de olho para subir, baixar, manter taxa de juros, tá? Isso logo após decisão de manutenção ou rebaixamento de taxa de juros do Federal Reserve. Na quinta-feira a gente vai ter isso daqui divulgado, o núcleo de índice de preços, o PCI, tá? Então tá aqui, ó, PCI. Já na quinta, o principal índice para manutenção de inflação, enfim, tá aqui, tá bom? Para você ver como vai ser uma semana pesadíssima, tá? Vamos ter pedidos iniciais por seguro-desemprego, balanço patrimonial do Federal Reserve, enfim, o de sempre, tá? Isso daqui tudo bem, coisa que tem toda semana. E aí, na sexta-feira, né, a gente vai ter, não obstante, a gente vai ter o que normalmente, quando nós não temos taxa de juros tão alta, que é o que está acontecendo agora, na sexta-feira a gente vai ter o principal índice da economia global, né, da macroeconomia global, quando a gente não tem inflação precisando ser controlada, que é o caso agora, né, que é o payroll, né? E o que é payroll? O payroll é simplesmente a variação de empregos criados, né, exceto empregos agrícolas, né? Mas seria um relatório de empregos não agrícolas criados no último mês, né? Ou seja, com base nisso a gente consegue medir como anda a economia ou não, né? Se a economia está aquecida ou não. Num momento é importante que a economia não esteja aquecida. Por quê? Porque se a economia estiver aquecida, significa que os empregos estão sendo gerados aos montes, né? E com base nisso não é prudente você baixar a taxa de juros. Porque você baixa a taxa de juros, a inflação sobe, porque quanto mais emprego é criado, maior tendência que a população siga gastando, e com a população gastando cada vez mais, você tem uma inflação cada vez maior. E você precisa subir taxa de juros, ou pelo menos manter taxa de juros para controlar essa inflação, tá? E é tudo que o mercado não quer. Beleza? Então aí a gente fica numa situação bem complicada, tá? Então é só isso. É só isso que a gente vai ter. Ademais, ó, ganho médio por hora trabalhado, né? É importante que venha abaixo de 0,3, porque, claro, isso daqui, se aumentar o ganho médio por hora trabalhado, é claro que tende a aumentar a inflação,
né? Se o relatório vira, o payroll em si, vira acima dos projetados aqui, que é 108 mil, a tendência é que aumente a inflação também, tá? Taxa de desemprego, se vira abaixo do esperado, né? O esperado é 4,2%, se vir abaixo do esperado, é sinal que as pessoas estão bem empregadas, então elas gastem mais, consumam mais, isso sobe a inflação, né? A gente vai ter o PMI também, o ideal é vir dentro aqui do esperado, tá? Enfim, vai ser uma semana mega importante, só faltou ter o CPI aqui, que é a própria inflação em si, pronto, para ferrar de vez o negócio. Se tivesse CPI dentro desse rolê aqui, meu amigo, aí já era. Aí seria the end of the world, né, nesse caso, porque, meu Deus do céu, aí o bicho ia pegar. Semana mega importante, cara, mega importante mesmo. Realmente temos tudo para pegar fogo, né? Só que às vezes quando a gente tem uma semana mega importante dessa, o mercado tende a dar uma estagnada, né? Então não sei, pode acabar acontecendo de estagnar. Semana que vem é para ser bem mais tranquila, né? A gente só vai ter basicamente o PMI na terça-feira e só. Então, o que é para essa semana aqui, que se começa agora, pegar fogo, é para a próxima ser um pouco mais maleável, né? PMI na terça. Bom, gráfico, né, que é o que nos interessa. S&P 500 dando pump, fazendo máxima histórica, deu um estouro agora, né, esses tempos aqui, só que deixou um gap gigantesco e a tendência é fechar esse gap, e eu acredito que esse gap venha a ser fechado, se não nessa segunda, na terça-feira, tá? Se não nessa segunda aqui, 28, né? 28 de julho, na terça, 29 de julho, tá? Tendência esse gap ser fechado, beleza? Até para teste de tripoema de 610 períodos e tudo mais. Então é isso, eu espero que esse gap seja fechado, beleza? Com tempo, com calma, com sossego, mas a tendência é que ele seja fechado, tá? Não esperaria nada muito abrupto, nada muito desesperador, mas eu esperaria sim um gap ser fechado, beleza? Sem muita loucura mercadológica ou coisa do tipo. Mas com certeza esperaria o gap ser fechado. Tranquilo? Então é isso. Com o gap fechado, claro, a gente vai ter uma correção no mercado, uma correção de aproximadamente 0,5%, mas o 0,5% aqui no Bitcoin influencia muito mais, então pode ter uma correção de 1% no Bitcoin, coisa do tipo. E a correção de 1% no Bitcoin jogaria o Bitcoin, sem dúvida alguma, lá para a tripoema de 610 períodos, por volta de 118 mil, né? Que é onde ele se encontra agora no gráfico de 15 minutos, né? E eu vejo o Bitcoin formando, né, uma order block, que a gente vai ver agora, que inclusive foi detectada pela Supertrend, né, que é um indicador que normalmente é muito respeitado. E ó, a gente viu isso daqui ser formado de 119.869 até 119.622 e o mercado começou a cair, né? Então tem uma chance muito grande de que se ele perder essa EMA de 72 períodos, ele venha testar a EMA de 200 períodos em 118.450 e depois ele venha testar a triple EMA de 610 períodos em 118.120. É uma correção padrão, é uma correção que faria jus, é uma correção que desafogaria um pouco o mercado, que subiu bastante esses tempos, né? Deu um pump muito grande aqui, né? Em especial nesse domingo às 13 horas, né? Realmente foi um pump considerável, né? Algo que realmente fez um rompimento desse retângulo aqui, né? Já tinha um tempo já que ele estava congestionado aqui nessa região, né? E ele rompeu isso daqui com força, né? E a tendência é ele vir testar aqui de novo, né? Então, realmente,
seria uma confirmação do rompimento deste retângulo aqui. Rompendo esse retângulo, retestando esse retângulo, muito provavelmente ele viria fazer aí, quem sabe, topos cada vez maiores depois. Mas faz parte um reteste aqui, algo desse tipo assim, ó. Tá. Algo assim mais ou menos. Então, há chances, né, de fato o Bitcoin corrigir para cá para depois voltar a subir, tá? Há chances. Também há chances do Bitcoin subir um pouquinho mais para depois corrigir, né? Então, o Bitcoin deve lateralizar. O Bitcoin não deve estar muito favorável para day trades esses dias não, tá? Eu não abriria day trades em Bitcoin nesses dias não. Abriria day trades em outros ativos, mas não no Bitcoin em si. Tá? O Bitcoin tá bem arriscado. Agora no gráfico diário do Bitcoin, realmente está complicado aqui porque desde que ele formou esta order block que vai de 123.212 até 119.868, repara que está difícil ele formar candles acima de 119, que seja. Tá realmente bem complicado. E cara, realmente tá difícil, né? Tá bem difícil mesmo. Tá bem difícil mesmo. E tá cada vez mais realmente convincente que ele vai querer vir pelo menos pegar aqui esta EMA de 34 períodos, né? O que faria jus, né? Faria jus, de repente, para dar uma desafogada, né? Realmente, que faz tempo que ele tá tentando romper, não consegue. Faz tempo que tenta romper, não consegue. De repente, ele buscar uma demanda nesta região aqui, né? Alguma demanda que tem aqui para tentar romper lá na frente. Para mim, seria mais justo. Mais justo não, né? Mais sensato fazer isso aí, tá? Tentar romper. Buscar 115 mil para depois vir aí tentar romper 123, coisa do tipo. Já que ele tá tentando, não consegue. Tá tentando, não consegue. Ele não tá tendo combustível para isso, né? Se ele não tem combustível para isso, cara, nada mais certo do que ele voltar para trás para pegar um pouco de combustível e voltar a subir, né? Só que tá aí. É o que me parece mais sensato, mais justo, né? Mais justo, mas não sei que eu tô com justiça na cabeça. Justo nada é, né? Não existe justiça no mercado. O mercado faz o que ele quer, não liga para justiça, né? Mas é o que me parece mais lógico, vamos dizer assim. Que também não há muita lógica no mercado. O mercado faz o que ele quer, ele não se preocupa com lógica, justiça, racionalidade, né? Ele faz o que ele quer. Mas é o que me parece mais certo, né? É o que me parece mais certo eles fazer, tá? E vamos ver de acordo com sentimento, que sentimento não tem falhado, né, recentemente, o que é muito bom isso. Então, cara, funding rate já tem um bom tempo que está no 0,01, isso não tem alterado, então vamos desacreditar um pouco no funding rate por enquanto, tá? Ultimamente a gente tem tido mais liquidação em short do que em long, né? O que normalmente manda o mercado para o lado oposto, que é o lado da alta, né? E vamos acreditar que isso vai acontecer, tá? Porém aqui, dando exemplo, não foi o que aconteceu, a gente teve muito mais liquidação em long do que short, mas a gente viu que o mercado foi pro lado do long mesmo, né? Então vai muito de cada um, tá? O open interest, mercado subindo. O Open Interest está dando uma subidinha de leve, o que em tese é para ele continuar fazendo isso, continuar subindo mesmo, tá? O Long Short Ratio, a gente vê o mercado conforme o Price Action sobe, a gente vê o Long Short Ratio caindo, ou seja, as pessoas querendo adivinhar topo, o que é muito bom, porque normalmente gera liquidez para o mercado continuar subindo. É o que aparentemente está acontecendo aqui, tá? E sinceramente, o que está fazendo o mercado subir, se você pedisse para mim, Daniel, dá um ponto de vista técnico,
Eu daria, na verdade, um ponto de vista sentimental para fazer o mercado subir. O que na sua concepção está fazendo o mercado subir tanto, o Bitcoin pelo menos, subir tanto ultimamente, a ponto de atingir all-time high atrás de all-time high? Para mim, cara, é o fato da gente ter um monte de sardinha louca para vender Bitcoin tentando adivinhar topo. Quanto mais sardinha, ou seja, pequenos investidores tentando adivinhar topo, quanto mais tiver disso daí, com certeza mais a gente vai ter combustível para fazer o mercado subir. E é isso que está fazendo o mercado subir. É simplesmente sardinha tentando adivinhar topo. É o que está acontecendo. A gente está vendo sardinha tentando adivinhar topo atrás de topo. Quanto mais o mercado sobe, mais a gente vê sardinha shortando. E quanto mais sardinha shortando tem, mais a gente vê o mercado fazendo o quê? Subir. Né? Então, enquanto a gente vê sardinha shortando, a gente vai ver o mercado subindo. É o que está rolando. Né? E aqui o CVD que não me deixa mentir. Tá vendo? O volume dele, por mais que a gente veja que voltou a subir o interesse pela compra aqui das sardinhas, a gente vê que ainda o volume de venda está muito maior que o volume de compra. Ou seja, tem um monte de sardinha querendo realmente vender ao invés de comprar. E no caso, seriam vendas a mercado, não é venda limite, é venda a mercado. Ou seja, sinal que tem um monte de sardinha sendo liquidada, né? E isso gera o que? Combustível para o mercado continuar subindo. E tudo indica que vai, por um bom tempo, pelo menos, isso continuar acontecendo. Ou seja, pelo sentimento é mais fácil que o mercado continue, de fato, subindo, né? Por mais que, pela análise técnica, o ideal seria o mercado fazer uma correção até os 115 mil, que eu acabei de falar para você, né? Para depois ele voltar a subir. Porém, o sentimento não indica isso. O sentimento contradiz, né, o que a gente passou na análise gráfica, na análise técnica, né? Então, assim, tudo indica que, de fato, graças a isso, né, o sentimento indo na contramão da análise gráfica barra análise técnica, isso fará com que o sentimento vá contra, né, a análise gráfica técnica e lateralize o mercado por um tempo, né? Ou seja, a análise gráfica barra técnica quer que o mercado corrija, mas o sentimento não quer corrigir, tá? Por quê? Porque tem esse monte de sardinha que tá querendo vender. Enquanto tem um monte de sardinha querendo vender, vai ter instituição querendo jogar para cima para realizar o lucro lá em cima, né? Então é isso que vai acontecer, tá? É isso que vai acontecer, simples assim, tá? Cara, olha como tá o order book que eu acabei de falar. Tudo indica que vai ter lateralização, tá bom? Tudo indica que é lateralização. Por quê? Porque tem muita demanda para venda de Bitcoin. Em 120 mil dólares ou 425 mil Bitcoins para venda, 121 mil, perto de 121 mil, 427 mil Bitcoins para venda. Aqui, ó. 118 mil Bitcoin, 118 mil dólares, 429 mil Bitcoins para compra. 118 mil ainda, 505 mil Bitcoins para compra. 365 mil Bitcoins para compra. 303 mil, 417 mil, 225. Ou seja, do 118 ao 117, nós temos quase que 1 milhão de ordens de compra de Bitcoin nessa faixa aqui. E aqui, ele tem quase 1 milhão também. Aqui você tem 1,5 milhão de ordens de compra. E aqui você tem quase 1 milhão de ordens de venda, né? Então, se ele bater aqui, ele derrete para 118. E se ele bater em 118, a tendência é que ele suba para 120, né? Então, é essa. O Bitcoin, a tendência é que ele faça o quê? Que ou ele busque primeiro 120 para depois vir para 118,
ou ele busque 118 para depois vir pegar 120. Dica de day trade: se bater 120, shorta, joga stop lá para 122, 121 na verdade, saída em 118. Então tá aqui, ó, dica de day trade pra você. Meu day trade bem xarope. Tá aqui, ó. Assim. Pronto. Tá. 85% de loss para 1.20 de gain. E saída entrada aqui, long. Saída aqui. Joga aqui para baixo. Pronto. 1.5 para 1% de loss. Tá aqui. Duas opções aí de day trade para você, tá? Ou você shorta se ele bater 120 primeiro, ou você longa se ele bater 118 primeiro. Tá aí. Duas opções, né? 1% aqui, 1.5 ali, né? Para quem tem muita grana, cara, é uma opção. Que nem você tem aí 100 mil reais para botar num trade. Tá aí. Você corre o risco de sair com 1%, R$1.000, né? R$1.000, sem precisar alavancar. R$1.000 num short. R$1.000, R$1.500 num short. É um short, é para ser um short rápido, né? Então tá bom demais. Seria um bom patrimônio aí. Bom, Crypto Fear and Greed Index. Mercado em ganância, né? Tá bom. Pelo que subiu, tá numa ganância mediana, tá bom até. Se passar disso, vir para extrema ganância, aí o bicho pega. Mas tá em apenas ganância, tá bom. Ethereum indo pro nosso objetivo, hein? Nosso objetivo tá lá em 3.986. Já vou colocar aqui porque aqui eu vendo. Aqui, Sir Daniel troca de carro. Tá aqui. Troca não, vou comprar. Colecionar aqui. Cara, seguinte. Eu particularmente, tá? Pra ser bem sincero, não acho que Ethereum vai romper muito facilmente esses $4.000 aqui. Por quê? Porque já serviu de resistência no passado algumas vezes e acredito que sirva de novo agora, tá? Não vai romper com tanta facilidade aqui não. Eu vou até jogar um pouco mais pra cima, vai. Colocar exatamente em 4.000. Bateu 4.000, cara, eu tô pulando fora, tá? Independentemente de como tá o sentimento ou coisa do tipo, eu tô pulando fora, tá bom? Pelo que o passado me mostra, é uma região que deve segurar o preço. 4.000 é uma região que deve segurar o preço, $4.000, tá? Não deve passar daí com tanta facilidade, não. Beleza? Deve segurar bem aí, bem mesmo, tá? Então, é uma região um pouco complicada, um pouco polêmica, tá? Para você achar que vai romper tão fácil. Caso a Ethereum rompa essa faixa de 4.000, eu vou até estender um pouco o 4.100 para onde Ethereum iria, tá? Aí eu tenho umas Ethereum para carregar a longo prazo, além dessas que eu vou fazer um vídeo especial, tá? Caso Ethereum bata $4.000, eu vou fazer um vídeo especial porque eu comprei Ethereum mais ou menos aqui. Eu preciso ver que eu comprei em reais, na verdade, mas eu comprei nessa faixa aqui de... Comprei nessa queda aqui, cara. $1.700, coisa assim. Eu comprei por volta disso daqui, 1.700. Olha, 120% de lucro, hein? 125%. Aí eu gostaria de fazer um vídeo explicando o que me levou, o que me motivou essa compra. E eu vou fazer um vídeo, cara, um vídeo especial sobre isso, tá? E como você pode lucrar, né? Bem, como você pode lucrar bem
fazendo position trade deste, tá? Aproveitando as oportunidades do mercado sem se esquentar a cabeça com day trade, né? Caso você não queira. Mas vai ser um vídeo especial. Vai ser um vídeo especial. Enfim. Agora, cara, uma coisa que eu queria falar para você é o seguinte. Caso a gente tenha um rompimento de 4.111, ó, temos alvos em 4.840, 5.224, 5.776. Eu vou sair com a boa parte das minhas Ethereum aqui, porque eu acho que ele deve sofrer resistência aqui, tá? Mas caso você tenha comprado nesse repique que eu falei aqui, tá? Você pode sair com uma parte aqui nos 4.000, que aí já daria um bom lucro para você, tá? Que eu falei que ele ia repicar aqui, né? Você aproveitou o repique para comprar, porque ele repicou de fato, ó, 12% de gain. Você pode sair com outra parte aqui com 37% de gain, outra parte em 48% e outra parte aqui no 63%, tá? Eu pretendo sair sim com uma parte da minha Ethereum, que eu tenho mais alguns Ethereum para venda, lá em 5.776, tá? Aí eu pretendo encerrar boa parte da minha posição em Ethereum, tá? Mas só aqui. Beleza? Só aqui em cima. Por enquanto, tô suave na nave. Quero encerrar boa parte aqui nos 4.000. Mas é isso. Eu ainda acho que Ethereum, por um longuíssimo prazo, pega 5.700, por aí vai. Beleza? No momento, acho que vai travar em 4.000, tá? 4.000 dólares deve travar aqui, bater cabeça, voltar a cair. Então, não vai conseguir romper tão já essa faixa, não. Talvez faça um ombro, cabeça, ombro invertido, tá? Vou até desenhar aqui. Mas eu espero algo desse tipo. Algo assim. Tá bom? XRP, cara, XRP, já que rompeu 3,40 e tá indo pra cima com tudo, eu acho que ele vem no mínimo pra 3,90, no mínimo, chutando baixo, cara, porque eu ainda espero ver XRP em 4,51, tá? No momento, correção, tá? Se você foi esperto, acompanha os vídeos do canal, você aproveitou para comprar XRP em 3 dólares, porque ela repicou em 3 dólares, tá? Se não comprou, cara, pô, Daniel, não tive tempo de comprar. O que você vai fazer? Você vai esperar um rompimento aqui em 3,70 aproximadamente e compra aqui, rompimento em 3,70. Por quê? Porque se romper 3,70, muito dificilmente ela não vem pegar. Isso daqui é um pivô de alta, tá? Se romper 3,70, confirma pivô de alta. Muito dificilmente ela não vem pegar 4,50. Se romper 3,70, muito dificilmente não vem pegar 4,50. Muito dificilmente. E aí você vai ver uma valorização dela de seus 20%, 21%. Beleza? Solana. A Solana tá subindo, hein? Solana também, mesma coisa. Se romper 207, tem alvo lá para seus 218 aqui. É que aí já é um pouco mais suave, né? Mas a Solana, eu vou falar para você, cara. Se eu romper aqui, romper 207, para mim o alvo dela vem aqui, ó, para 270. Ela vem testar esse topo, o topo de toda essa, esse topo aqui, tá? Que vai se tornar uma resistência. Já fez um topo duplo da outra vez, né? Agora se torna uma resistência. Aqui eu acho que ela não passa tão fácil, tá? Em 270, 260. Aqui não passa. Mas vai testar aqui. Cardano tá feio, cara. Cardano não vai, cara. Cardano, eu acho que ela vem bater cabeça aqui na LTB por volta de 91 centavos. Vai ser difícil passar daqui. A Cardano teria que ver ela fazer um pivô de alta acima dessa LTB pra gente cogitar alguma compra nela. Enquanto não fizer pivô de alta acima da LTB, fora de cogitação, eu ficaria de fora dela. Uma que pode dar uma compra espetacular é a Sui caso ela rompa
os 4,57. Por quê? Porque ela rompe o 0,786 de retração de FIBO, né? De toda essa pernada de baixo, rompe 0,786, que é um nível importantíssimo de resistência de FIBO. E aí aqui dá a compra. Aqui a SUI é uma moeda que fundamentalmente, graficamente, ela promete muito. Se ela romper aqui, a probabilidade é que ela venha realmente crescer bastante, no mínimo pegar esse topo em 5,30, que aí seria um aumento de seus 15%, né? Seria muito, muito bom. Muito, muito bom mesmo. Mas eu ainda acho que ela vem tranquilamente para 7,50, que é o nível da Golden Ratio aqui, ó. É o alvo de Golden Ratio dessa expansão. 7,50. Eu imagino a sua em 7,50. Mas francamente, cara, rompeu 4,55, pô, sai em 5,30. Já sai com lucro muito, muito bom. Tá ótimo já. Vocês têm que parar. Galera, vocês têm que entender o seguinte. Deu lucro no mercado, velho. Começa a projetar, botar stop e pular fora do mercado, tá? Começa ou sai com uma parte do lucro, ou vai subindo stop, porque esse mercado aqui é traiçoeiro. É muito traiçoeiro, tá? Então não vai projetando alvos gigantescos. Ai, mas olha, eu vendi aqui com 10% de gain e o mercado subiu 40%. Não interessa, cara. Se o mercado te deu 1% de lucro, você já tá literalmente no lucro. Dê-se por feliz. Seja feliz com isso. Quantas pessoas levam meses, anos para ter 5% de lucro, né? Se é que tem lucro, né? E você está tendo lucro em meses, dias, né? Seja feliz com isso. Ó, Dominance, o Bitcoin tá fazendo exatamente o que eu falei, hein? Derreteu, fez pullback, eu falei, basta pegar os vídeos do canal aqui que eu gravei. Fez pullback na EMA 200 períodos, não conseguiu romper, derreteu. Fez pullback na EMA 200 períodos que eu falei que ele vinha fazer, derreteu. Tendência agora é vir testar aqui a Golden Ratio 1.6 lá em 59.7 aproximadamente. Depois disso, cara, a tendência é que ela volte a subir, tá? Eu acho que não vai ficar muito mais tempo por baixo disso, não. Beleza, pessoal? Então é isso, para dar uma atualizada legal em vocês, tá? Por esse vídeo é isso, falou, fui, adiós, tchau, tchau, até mais. Fui, falou.